Um segundo. O arremesso da bola de basquete, e eis que ela já repousa na cesta. Esse segundo muda tudo, ele transforma o derrotado em vencedor, e aquele que nada possui, em um homem rico. Um segundo. E então, você já está na história. Apenas um arremesso, apenas um segundo, mas se ele não tivesse acontecido, teria feito sentido lançar a bola. Mesmo um segundo, é um jogo, mesmo o último suspiro, é vida. E o mesmo se aplica não apenas ao basquete e a outros esportes, como corrida, hóquei ou corridas de carro, onde todo o conceito do jogo é construído sobre o alicerce do tempo, mas também à vida humana como um todo, bem como às suas esferas e aspectos de atividade. Um segundo. Mas será que ele realmente determina tudo? Se não fosse pelo placar de 86, teria aquele arremesso no último segundo algum sentido? Não, muita coisa precisa acontecer até aquele segundo, centenas de milhares como ele precisam perecer para que justamente este entre na história, a última gota que transborda o cálice, a última gota que tira a vida de um homem ou que destrói o teto de uma casa são chamadas de destrutivas, mas acaso diferem das demais? Pela força, velocidade, matéria. São exatamente iguais a todas as anteriores, sem as quais o resultado final teria sido impossível, pois a contribuição de cada gota, a terceira, a centésima, a milésima, é imensamente significativa, mesmo que jamais seja notada. Sem todas as gotas anteriores, a ação ou mesmo a inação dinâmica de cada uma delas não teria sido conclusiva. Um segundo. O que ele determina? Ele desacelera o tempo ou o acelera? Porque às vezes parece conter a eternidade, parando, e em outros momentos passa diante de nossos olhos, inclusive aos metafísicos, tão rápido quanto uma nuvem branca e leve. Isso significa que, se o tempo pode se desacelerar ou acelerar, o que só é compreensível metafisicamente, então será mesmo estático, como nos dizem diariamente. O que é o tempo, e o que é um segundo? Não é ele um intervalo no qual percebemos e absorvemos certa informação. Por isso, às vezes nos parece veloz, outras vezes lento, ou seja, para parar o tempo, é preciso parar nossa percepção deste mundo. O mesmo se aplica a retornar ao passado e habitar o futuro. O futuro, se você percebe o mundo objetivo mais rapidamente, então já está nele. É algo análogo a uma gravação feita com uma câmara de vídeo, você pode desacelerar algo, acelerar. E até filmar o que ainda não aconteceu, mas certamente acontecerá. Um segundo. Mas será que tudo é mesmo assim? E se nosso tempo não tiver uma direção definida? E se ele se mover caoticamente, e os processos que ocorrem em nosso mundo são por nós explicados de forma conveniente ou útil? Como você sabe o que é a fonte do tempo e para onde ele se move? E ele sequer existe como tal, se às vezes um segundo comporta eventos cósmicos, e uma hora inteira representa sua inércia? Não seria a densidade da experiência a verdadeira medida em nosso mundo, e não uma rigorosa malha numérica? O que é o tempo? Material ou imaterial? Metafísico ou físico? É um segmento com início e fim, ou é um eterno Ouroboros, cujo destino é devorar a si mesmo? E se for assim, tem ele direção? Tem ele propósito e sentido? O tempo só tem sentido se houver começo e fim. Se for infinito, então não há objetivo nem fim. Nesse caso, não lhe são aplicáveis características como velocidade, aceleração ou desaceleração. Um segundo. Sendo o menor átomo, ele determina tudo ao mesmo tempo, é o futuro para o passado, o presente para o presente, e a pedra angular para o futuro. Em um segundo, surge na mente do homem o pensamento de arremessar a bola à cesta, e no mesmo segundo ele a lança, ainda sem saber conscientemente o resultado de seu lance, mas, latentemente, tudo já lhe é conhecido, pois cada contração de cada músculo do corpo, que também ocorre em segundos, influencia esse arremesso, e tais processos já estão delineados e calculados até o menor micromovimento, pois recebem o sinal correspondente da razão. Cada golpe, palavra, arremesso, disparo e até mesmo a inação, nada disso ocorre por acaso, pois tudo é guiado por sinais, mesmo que, por ignorância metafísica, não percebamos. Um segundo. É justamente dentro dele que você pode, pela primeira vez, se perguntar se este mundo no qual habita é realmente real. O segundo gera dúvidas e debates, obriga à aceitação, impõe e oferece liberdade. O segundo é recipiente de mentira e verdade para aqueles que buscam nos fatos uma composição qualitativa e lado. Um segundo, ele torna nosso mundo falso e real,
tal como é e não é, como foi e poderia ter sido. Ele engana os homens e lhes concede a capacidade de ver. O segundo nos mostra o mundo de uma forma que jamais o vimos, nem veríamos, se não nos voltássemos a ele. E este mundo é feito todo de segundos. Fictícios ou reais, falsos ou verdadeiros, de segundos. Porque tudo acontece contigo justamente assim. A resposta está nesse segundo, quando você vê nele tudo, do movimento de um átomo ao movimento do universo. Ele permite compreender que este mundo é um mecanismo precisamente ajustado que, ao mesmo tempo, é invenção, ilusão, engano. Agora mesmo você vive, tem consciência, pensamentos, sentimentos, mas o que virá depois? A ilusão após sua morte será substituída por nova ilusão, oferecendo esquecimento temporário. Se você vê, então, independentemente das formas, encarnações e ilusões, seu saber não se perde, apenas se acumula. Cada um de nós é herói de um filme onde o tempo pode ser avançado ou retrocedido com igual facilidade, mas, para isso, é preciso um controle remoto, a capacidade de visão metafísica. Muito será percebido por ti de forma latente e invisível, mas, no fim, tudo acontecerá como deve, surpreendendo-te a princípio por aparentes coincidências, mas sendo, na verdade, o resultado natural de uma sequência de movimentos do microcosmo. Não busques a verdade, pois ela já está em ti, como também não está. Não podes mudar o que está prescrito, segue o fluxo, admira as paisagens, sê silencioso como um peixe. O segundo, é a célula humana da vasta carne da história universal. Ela cumpre sua função, a carne vive, mas quando se recusa a seguir seu caminho prescrito, o organismo adoece. Pois então, deves compreender que o tempo, como organismo, jamais adoece e não está sujeito a doenças, cada segundo faz o que lhe é devido e jamais executará outras funções que não lhe pertencem. Compreendendo isso, aprenderás a entender o tempo e, por conseguinte, a controlá-lo, governá-lo, morrer e renascer quantas vezes desejares. Um segundo. Ele te devolve à sociedade com o mesmo desdém com que te arranca dela. Sem a sociedade, ninguém pode existir plenamente, no sentido civilizacional do termos, mas aquele que está acima das formas, da palavra, da matéria e das civilizações, precisa ele de limitações, se definir é limitar. Aquele que está além da carne, que superou metafisicamente todas as etapas da grande obra, que tocou com o olhar o centro do cosmo, o Altíssimo, esse viu de verdade, tornando-se arquiteto dos sentidos e do tempo, aquele que cria o tempo, é ele quem o determina, é ele quem o governa, sendo imagem do Criador, tornas-te semelhante a Deus em certos empreendimentos, em ação ou em inação. Contemplas este mundo não apenas como homem, como uma forma, mas como todas as formas criadas por ele. Pedra, flor, árvore, leão, gavião, verme, prego, vento, nuvem, poeira e até mesmo